Olha, se você tem uma Bíblia, abra no Evangelho de São Marcos. O capítulo é o capítulo de número 11, o versículo é o versículo de número 20. 11, 20. Diz o seguinte: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse. O que foi que Jesus disse? Diga bem forte: tendes fé em Deus. Amém? Podemos assentar, irmãos. Eu quero fazer uma meditação nesta noite com você, dentro dessa passagem. Amém? Eu quero falar um pouquinho de Jesus para vocês e quero dizer para vocês que Jesus, naquele tempo antigo, ele procurava pregar para as pessoas e quando ele pregava, ele tinha também lá a sua forma de ensinar. Ele tinha o esquema dele bem montado, tinha a pedagogia dele para poder colocar as coisas na cabeça das pessoas. Hoje nós temos muitos recursos audiovisual, como esse aqui, um telão, que a gente pode mostrar uma série de coisas para poder reforçar o que nós estamos falando. Mas naquela época Jesus não tinha esses recursos aqui. Ele tinha que pegar as coisas do ambiente e ele usava as coisas do ambiente para tentar, de uma forma figurada, fortalecer o que ele estava falando, o que ele estava dizendo às pessoas, para poder ficar incutido na cabeça dos discípulos da maneira como realmente ficou. E eu quero falar um pouquinho sobre Jesus, contando essa passagem maravilhosa. O Senhor Jesus estava na Galileia e viajou para a Judéia. E essa viagem para a Judéia era mais ou menos 200 quilômetros. Ele morava, na verdade, na Galileia, numa cidade chamada Cafarnaum. Era o lugar onde ele tinha montado a base dele, era onde, de fato, ele morava. Mas ele tinha muitos afazeres na capital. Ele tinha que ir para a capital de toda aquela região, que era Jerusalém, que ficava na Judéia, a 200 quilômetros. E praticamente tudo acontecia em Jerusalém. Ele precisava estar lá, realmente, porque lá ele era visto, lá ele tinha contato com as pessoas com quem ele tinha que falar. Lá o que ele falava dava uma repercussão tão forte que não demorava muito, todo mundo estava sabendo, porque lá era o centro do poder de toda aquela região da Palestina. E ele foi para lá numa época próximo de uma festa judaica. Ele viajou da Galileia, foi para a Judéia, e quando ele estava na Judéia, ele também tinha uma casa para ficar. A casa onde ele se hospedava era a casa do Lázaro, aquele que ele ressuscitou depois que estava 4 dias sepultado. E ele foi para a casa do Lázaro e estava lá esperando a hora de participar de uma festa judaica que estava acontecendo, onde todo mundo ia para o templo. Ele também ia. Quando chegou o dia dele ir, ele pegou os discípulos e disse: vamos lá para Jerusalém. E ele saiu da aldeia onde ele estava hospedado, que ficava a 6 quilômetros de Jerusalém, uma aldeia chamada Betânia, que era onde morava o Lázaro com a família dele. E ele saiu e fez aquele trecho, como costumava fazer, a pé, para poder ir lá para o centro do poder. Saiu da aldeia e foi para lá. Próximo, mais ou menos, do meio-dia, ele saiu e, de repente, diz a palavra de Deus, que quando ele ia, ele estava com fome, ele passou perto de uma figueira. E quando ele passou perto da figueira, uma figueira que está aí a árvore para vocês poderem ver, no caso, ele usou a figueira que estava lá no lugar, ele foi lá e procurou fruto nessa figueira para comer. Ele foi lá e diz a palavra de Deus que ele procurou, mas diz, no entanto, a palavra de Deus, aí no mesmo capítulo, no capítulo 11, que não era tempo de figos. Mas ele foi procurar uma fruta num dia fora da época, porque o que ele queria, na verdade, era passar um ensinamento. Fogueira representa Israel. Tinha tudo o que ele queria ensinar.
E ele pegou, foi lá e procurou um fruto na figueira e não achou. E como ele não achou, ele disse que nunca jamais alguém coma fruto de ti, ele falou para a figueira. E continuaram a viagem e foram para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele ficou estressado, porque quando ele chegou no templo, o templo estava lotado, mas mais gente ainda tinha do lado de fora. As pessoas montaram uma feira na frente do templo, estavam vendendo o que era necessário vender naquela feira. E quando ele chegou lá, que ele viu que os comerciantes estavam explorando os judeus que estavam vindo para a festa, uma festa onde eles precisavam comprar alguns animais para sacrificarem e, consequentemente, fazerem os seus sacrifícios. Ele viu aquilo ali que o pessoal estava cobrando além do preço que valia, estava explorando todo mundo que ia ao templo por conta de um dia de festa. E diz a palavra que ele se irritou e disse que a casa do pai não era covil de salteadores. E ele pegou um arroguel, um cinto, tecido, e começou a dar lapada em todo mundo que estava vendendo ali, e saiu derrubando banca, e saiu derrubando tudo, e dando lapada com o arroguel que ele tinha nas costas, em todo mundo que estava ali, o pessoal correndo, e ele foi derrubando as bancas das vendas que tinha na porta do templo, ele foi derrubando tudo. Chateado. Aí você pode, mas o que? Ele estava contra aquela venda? Não, ele não estava contra a venda. Aquela venda sempre existiu ali. E ela era necessária. Porque quando havia festa judaica, as pessoas vinham dos lugares mais longínquos. E quando chegavam no templo, que eles iam fazer sacrifícios, eles tinham que comprar animais. Quem tinha dinheiro comprava uma ovelha, quem tinha mais dinheiro comprava um boi, um touro, quem não tinha dinheiro comprava um casal de pássaros, mas era necessário existir aquilo ali. Por quê? Porque as pessoas não davam para trazer uma ovelha de onde eles vinham a pé de muito longe, ficava mais fácil, mais cômodo comprar na frente do templo para poder fazer os seus sacrifícios, e aquela venda era uma venda legítima, que facilitava a vida daquelas pessoas que vinham em romaria, daquele romeiro que vinha para aquele período de adoração e de sacrifício no templo. Só que como os judeus precisavam comprar, e aqueles comerciantes sabiam que o povo tinha que comprar, não tinham saída, não tinham escolha, eles colocavam o preço lá em cima, explorando mesmo. Eles acabavam cobrando muito caro, porque sabiam que as pessoas não tinham como recuar, porque tinham que comprar. E foi contra isso que ele se indignou. Contra o roubo, contra a exploração que as pessoas estavam realmente criando numa situação tão necessária para o povo, que levou ele a pegar o arroguel e sair lapiando todo mundo, reclamando por aquela atitude de desconsideração e de respeito com as pessoas que estavam indo ao templo para poder fazer seus sacrifícios. E aquele dia foi um dia estressante ali no templo. E no outro dia, ele resolveu voltar, claro, pelo mesmo caminho. Voltou pelo mesmo caminho, voltando para Betânia. E os discípulos estavam com ele. E quando eles voltavam pelo mesmo caminho, que eles passaram próximo da figueira que eles haviam passado no dia anterior, ela não estava mais da maneira como eles viram no dia anterior, mas ela estava assim, completamente seca. Completamente seca. E quando eles viram aquilo, os discípulos pararam e: Senhor, Senhor, olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, ela está completamente seca. Secou totalmente, caíram as folhas, caiu tudo, secou até a raiz. E eles ficaram chocados e impressionados e questionando Jesus. Olha o que aconteceu, numa impressão assim, tomado realmente de uma surpresa extrema por presenciar aquilo. A única coisa que Jesus fez foi olhar para eles e dizer assim: tendes fé em Deus. Por que Jesus disse tendes fé em Deus?
O que Jesus queria dizer para eles é que a fé é capaz realmente de provocar essas situações sobrenaturais e extraordinárias. Que a fé é capaz de fazer acontecer aquilo que parece impossível, da maneira como eles estavam olhando e avaliando toda uma situação. Jesus estava querendo dizer para vocês: é espantoso, é alguma coisa que parecia que não podia acontecer, tenha fé em Deus, porque o que eu quero dizer para vocês é que a fé é exatamente isso. Ela provoca o sobrenatural de Deus, ela provoca ações sobrenaturais, ela vai além das possibilidades das coisas, ela vai além das limitações que o homem pode ter. Quando você tem fé, quando você confia, você começa então a presenciar coisas que parecem impossíveis se tornarem possíveis. Por quê? Porque a fé exatamente aciona um poder sobrenatural que faz as coisas acontecerem. Essa era a primeira lição. E a outra lição era uma lição bem didática a judeu, tentando dizer o seguinte: olha, vocês devem frutificar. Não tem sentido nenhum o ser humano viver sem dar frutos. Não tem sentido nenhum o ser humano realmente falar de um relacionamento com Deus sem ter os frutos desse relacionamento. E quando a Bíblia fala de frutos, ela está querendo dizer realmente o quê? Mudança de vida, novidade de vida, transformação real, que faz então que comece a aparecer os resultados disso nas suas ações, nas suas atitudes, na maneira de você realmente ter a visão do próprio mundo e a forma como você passa a se relacionar com outras pessoas. Você começa a ter frutos que a Bíblia chama de frutos de arrependimentos, frutos de transformação, frutos de mudança de vida, que é real, que é necessário e fundamental para a nossa vida. Essa era a lição, a didática de Jesus. E o que ele estava usando para tentar transmitir alguma coisa para aqueles seus alunos. Vocês sabem que a palavra discípulo significa alunos. E Jesus estava usando toda essa didática para quê? Para poder prepará-los. Eles eram alunos e Jesus estava pegando exatamente as situações para poder passar uma informação visual para eles, para poder incutir na cabeça deles o ensinamento que estava sendo dado. Jesus era um mestre, eles falaram: mestre, a figueira secou. Ele reconheceu Jesus como alguém que estava ali para ensiná-los e eles estavam prontos a receber e Jesus estava pronto a ensinar. E por conta daquilo, Jesus aproveitou o momento e fortaleceu a fé. Diga glória a Deus. Procurou mostrar o quanto a fé é importante. Ele já pegou um gancho na situação que espantou todo mundo. E ele vem e mais uma vez reforçando o visual da coisa. No outro texto fala que tinha umas montanhas. No outro texto da Bíblia diz que ele apontou para as montanhas. Vocês estão vendo aquelas montanhas ali? Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou se vocês tiverem fé, fala nesse texto que nós escolhemos, vocês podem ordenar esses montes, e esse monte vai sair daí e vai ser jogado no mar por causa da fé de vocês, Jesus falou. Se você estiver de fé, olha a montanha aí, do tamanho de um grão de mostarda, ou se vocês tiverem a fé e confiarem, vocês podem mandar um monte ser transportado de um lugar para o outro, ser jogado no mar. Você para, poxa, mas é meio desproporcional você mandar uma montanha sair de um lugar para ir lá para dentro do mar. Parece alguma coisa tão desproporcional. Imagine você. A gente não tem conhecimento de alguém que tenha feito isso, nem mesmo Jesus, de pegar uma montanha e dizer para a montanha: montanha, sai daqui, vai lá para o meio do mar e seja jogado no mar. E você tenta organizar a sua cabeça e pensar: isso aí é desproporcional demais.
Realmente é. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra figurada. Quando ele disse isso, ele não estava falando de uma forma literal, para dizer para você que a tua fé vai pegar uma montanha e jogar lá no meio do mar, se você quer simplesmente que ela seja transportada. Que motivo você teria para poder mandar uma montanha sair e jogar-se no mar? Era uma forma figurada de falar e para poder simplesmente exaltar a fé. Era uma forma figurada, não era literal. Mas o que ele quis dizer, então, que esse negócio de transportar um monte de um lugar para o outro? Foi a melhor maneira que ele encontrou nessa didática visual para tentar mostrar para os discípulos o seguinte: como você pode lidar com os seus obstáculos. Uma montanha simboliza um grande obstáculo, você sabe. Se você vai numa estrada e de repente você depara com uma montanha, para eles era um obstáculo muito difícil, que eles faziam todos os trajetos a pé. Não tinham estrada como nós temos hoje. Então, aquela região, quando você vai lá, você fica espantado porque o que mais tem lá é montanhas. Montanhas que são intransponíveis, montanhas que é necessário o sujeito hoje ser simplesmente alpinista para poder conseguir escalar determinadas montanhas que existem. E quando Jesus mostrou a montanha, ele queria falar de uma forma simbólica de obstáculo. É quando você vai numa certa direção, que você se depara com uma montanha e que toda a tua caminhada tem que parar, toda a tua trajetória fica interrompida. Por quê? Porque você se depara com uma montanha que você vai ter que superar para passar para o outro lado, e isso pode tornar-se impossível para você. E Jesus pegou essa passagem, ou essa experiência, ou essa didática, e essa situação, para tentar dizer para nós uma coisa: olha, se você está lidando com algum tipo de dificuldade, se você está impedido por algum tipo de barreiras que está simplesmente limitando a tua trajetória, se você está lidando com alguma situação que te limita, se você está impedido por uma barreira que pode, então, figuradamente, ser simbolizada por aquela montanha, uma barreira que também pode ter o simbolismo de um problema, de uma dificuldade, de algo intransponível para você, de algo insuperável para você, de algo difícil de ser vencido, ou de ser superado, ou de ser ultrapassado. Jesus estava querendo simplesmente provocar a sua fé e dizer para você que basta você confiar em Deus, ter fé em Deus e confiar em Jesus e ter de fato fé. Nenhuma barreira na tua vida, simbolizada pelos teus problemas, simbolizada pelas tuas dificuldades, que possa estar então gerando impedimentos, atrapalhos e impossibilidade de você prosseguir, nenhuma delas serão capazes de limitar você ou de impedir você, porque com a sua fé em Deus, você é capaz de removê-las da tua vida e do teu caminho. Isso é a fé. Nos dá essa capacidade de superarmos obstáculos, de vencermos os impedimentos que se apresentam. E Jesus foi pegando uma situação e fortalecendo a ideia da fé na mente e no coração dos seus discípulos, dos seus alunos. E quando a gente para pensar um pouco isso, nós percebemos que esse ensinamento é para mim, é para você. O que é que está difícil? Quais são as montanhas que têm se apresentado no meio do teu caminho? Quais são os obstáculos que têm limitado você ou impedido você? Qual é o obstáculo que não tem deixado você prosseguir? Jesus está tentando dizer para você que a sua fé em Deus, que ele falou no começo, tendes fé em Deus, que essa fé em Deus é maior e mais forte do que os teus problemas, as tuas dificuldades, os teus impedimentos, as tuas lutas, é maior do que
toda e qualquer situação que possa estabelecer limites para você. Então você que está aqui nesta noite, saiba que você precisa permitir que essa fé seja trabalhada no seu coração. Permitir que essa fé seja trabalhada no seu coração exatamente com o objetivo de estabelecer o avanço que você está precisando, acima de tudo acreditando nesse avanço que é possível e que jamais vai ser impedido pelos obstáculos que de repente estejam tão presentes em sua vida hoje. E quando ele falou sobre isso, olha, vocês podem mudar aquela montanha de um lado para o outro, ele disse. Qualquer fé pequena que vocês possam ter, você tira a montanha dali e joga para o meio do mar. Joga para o meio do mar. Que simbolizava muito o mar do esquecimento. E depois que ele falou sobre isso, ele entrou com uma palavra para tentar nos regular. Regular a mim, regular a você, regular todos nós. Ele disse, olha, eu quero dizer para vocês que a oração de vocês tem muito poder. Que vocês clamam, que vocês oram, tem um poder. Vamos ver o que foi que ele disse. Versículo 24 do mesmo capítulo 11. Que é o poder da fé ainda. Tudo está incluído no poder da fé do que nós começamos a ler do versículo 20. Para vocês verem como ele falava de oração, falava de confiar, falava de obter resposta da oração. E aqui ele fala da oração e fala o que é que pode impedir a tua oração. O que é que pode atrapalhar você na sua oração. Ele diz o seguinte: por isso vos digo, falando ele para os alunos dele, para os discípulos dele, que tudo quanto em oração pedistes, crede que recebeste, e será assim convosco, disse ele. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não perdoará as vossas ofensas. Jesus quis dizer que a fé, ela provoca coisas extraordinárias, mas ele diz também que nós devemos nos limpar, nos desintoxicar de certos sentimentos que são extremamente nocivos e que podem atrapalhar o bom andamento das coisas. Por quê? Porque estabelecem regras, ou seja, porque provocam ou confrontam regras estabelecidas pelo próprio Jesus. O que Jesus falou, disse, olha, tudo bem, tudo que você pede oração, você recebe, mas se você tem treta com alguém, tem briga com alguém, está estremecido com alguém, está ressentido com alguém, está magoado com alguém, está virando a cara para alguém, está sem falar com alguém, está desprezando alguém, está resistindo a alguém, disse ele, que isso vai atrapalhar a resposta da oração. Por que vai atrapalhar a resposta da oração? Porque essa atitude impede que seja processado na gente a limpeza causada pelo perdão. E logo você fica comprometido com falhas diante de Deus, que vai fazer com que a sua fé e a sua oração vai ficar em stand-by, esperando então essas questões serem resolvidas, para que Deus possa liberar a resposta da sua oração. Foi aquilo que eu falei numa pregação anterior, eu acho que é Isaías 40, esqueci o verso, que diz que os nossos pecados formam barreira entre nós e Deus para que Ele não nos escute. É isso que acontece, porque pecado que você não confessa, ele não fica sem existir na sua vida, ele fica ali, presente, impedindo que Deus escute você, diz o livro do profeta Isaías. Logo então, o que acontece?
a condição do perdão do pecado é que você perdoe as pessoas. Se você não perdoa quem tem ofendido você, o que vai acontecer é que Deus não vai perdoar você, o pecado não vai ser apagado, consequentemente, ele vai impedir que Deus escute as suas orações. Porque o perdão de Deus é condicional, e a condição é que você perdoe também, para que você possa ser perdoado. Se você não perdoar, você não é perdoado, e o pecado vai impedir com que você realmente seja ouvido. Mas na hora em que você perdoa, que você libera perdão, o perdão é liberado a você, todos os impedimentos presentes pela falta de perdão vão ser tirados, e Deus vai conseguir ouvir você. Aí se torna possível a resposta da oração. Aí a fé funciona através, então, da confiança que você tem, e Deus, então, encontra facilidade para poder operar. Eu digo isso a vocês, porque todos nós que estamos aqui, nós viemos aqui para orar. Mas não adianta nós orarmos e pedirmos alguma coisa para Deus, e nós estarmos com impedimentos, orando, e Deus não poder responder, por conta do quê? Por conta da necessidade de resolvermos algumas questões que precisam serem resolvidas. Tem coisa que você tem que resolver com o seu irmão, tem coisa que você tem que resolver com o seu próximo. E essas coisas são determinantes, porque Jesus falou que se você não resolve, ele não tem como dar um jeitinho para você, porque para Deus não tem jeitinho, é do jeito dele. Quem determina as coisas não é você, e você tem que entender que dentro dessa relação com Deus, as coisas não são do seu jeito, mas sempre vai ser do jeito de Deus. É você que tem que se adequar a ele, e ele nunca vai se adequar a você, porque ele é Deus. Então, nesta noite eu digo para você, todas essas coisas são possíveis, milagres são possíveis. Milagres extraordinários, coisas que parecem inalcançáveis podem ser alcançadas, que parecem impossíveis podem então ser impossíveis, assim como foi o fato da figueira ficar completamente seca, que surpreendeu os discípulos. Quando Jesus disse, tendes fé em Deus, é para dizer para você que não há limites para a fé. Não há limites quando você confia, não há limites quando você se adequa a Deus e ora e clama, sempre a resposta chega. Então que nesta noite você possa orar sem nenhum impedimento, que você possa pedir para Deus, falar com Jesus, com a certeza de que você vai falar e que você vai ser ouvido. Amém? Então pensa nisso e que Deus possa abençoar você. E que as palavras que você vai dirigir a Jesus Cristo nesta noite, que elas não tenham impedimentos, que elas possam chegar até os ouvidos de Deus e que Deus possa dar uma resposta sobrenatural para você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, no nome de Jesus. Amém.